Oi, tudo bem? Na última aula, tu viu que para comprar passagens como Milheiro Pro, tu precisa primeiro localizar as companhias aéreas que te levam para o destino que tu quer ir. Em segundo, aí sim, com base nessas companhias que tu localizou para o destino que tu quer ir, tu cotar as passagens que sejam mais baratas ou mais cômodas para o teu bolso, para o teu custo-benefício, para chegar nesse lugar. Até aí tudo certo. Mas antes de ainda entrar nesse segundo passo, é muito importante que tu entenda uma coisinha sobre tabelas fixas na hora de tomar essa decisão. Então, vamos ver um pouquinho sobre tabela fixa? Então, no site das companhias aéreas que tu tiver inscrito, a gente tem a tal da tabela fixa. Para que a Latam, por exemplo, que a gente está vendo aqui, adota a tabela fixa, tá? Para fazer o relacionamento com algumas outras companhias aéreas, onde já tem um padrão de cobrança e de transferência de pontos e de relacionamento entre as companhias aéreas. O que quer dizer isso, tá? Quando eu vou viajar, por exemplo, de Ibéria, tá? Provavelmente, se eu pegar um voo da Latam, né, eu já vou ter a minha quantidade fixa que a Ibéria tem com a Latam, né? E normalmente ele funciona por distância, esse tipo de coisa. Assim como se eu for viajar pela Latam com a companhia aérea da Ibéria, eu já tenho também fixo isso tudo, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Eu tô sempre lá fazendo meus três passos, minhas três regras sementes, que são eu acumular no cartão de crédito, eu enviar para o meu acelerador e depois enviar para a companhia aérea. Então, trazendo aqui o exemplo da Latam, eu estou trazendo meus pontos para a Latam. Logo, eu quero comprar passagens aéreas para levar para o meu destino, como a gente estava vendo, com a Latam. Por exemplo, se a Ibéria me leva para o destino ao qual eu quero ir, eu posso comprar as minhas passagens pela Latam usando a tal da tabela fixa na hora do consumo de milhas. Isso quer dizer que o preço não vai ser variável de milhas que eu vou gastar para viajar para determinado lugar, mas sim vai já ter um preço fixo. E como tu pode calcular isso, tá? Vamos dar um pouquinho de zoom aqui, tá? O que eu estou dizendo, tá? Que, por exemplo, um voo da Ibéria normalmente vai ser um voo Europa, né? Alguma coisa que envolva a Europa usualmente. Por exemplo, vou ir da América do Sul, né? Com a Ibéria, tá? Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos. Vou pegar um voo da companhia Ibéria, tá? E vai ser para a Europa, tá? Então, o que quer dizer? Eu vou ver aqui da onde eu estou partindo, tá? América do Sul, Europa. Eu vou gastar 48 mil milhas de econômica. Isso quer dizer o quê? Que qualquer voo que eu tenha disponível da Ibéria no Latam Pass, ou seja, comprando utilizando milhas Latam, para a Europa, voando de econômica, não importa o momento, mas se o voo estiver disponível, eu vou pagar 48 mil milhas, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que sejam 48 mil de ida e 48 mil de volta. Eu estou falando de 96 mil milhas, tá? Vamos lá para o cálculo que eu tenho que fazer. 96, que é um milheiro, são 96 milheiros, vezes o que é possível hoje, o que é um bom valor de preço da Latam, tá? Ainda dá para chegar mais baixo que isso, mas vamos botar um preço médio, R$ 22, tá? O milheiro. Eu estou falando que o preço máximo de um voo, né, que eu vou pagar com a Latam, tirando as taxas, porque vai dar mais um pouquinho, para a Europa, não importando o país, não importando o dia, não importando o momento, da viagem. Se tiver o voo disponível, eu vou pagar R$ 2.000, R$ 2.112 apenas para eu viajar do Brasil para a Europa. É assim que funciona a tabela fixa, tá? O que eu vou te dizer?
Tu acha voos mais baratos se tu te organizar melhor, comprando diretamente com a Latam? Acha, mas não é comum hoje em dia um voo para a Europa a valores tão baixos. Então, às vezes tu precisa para daqui a um mês que o voo já tá 4, 5, 6 mil reais, não importa o voo. Viajando de econômica nessa lógica, vai ser no máximo 2.112 reais gastos em milhas, mais as taxas da companhia aérea que podem impactar um pouquinho ainda no preço. E aí tu faz todo esse cálculo. É assim que funciona a tabela fixa no geral, tá? Então, eu resolvi entrar direto no site da Latam para mostrar para vocês. Ah, mas lembrando que isso vale em todas as companhias aéreas parceiras da Latam, pois isso são critérios de resgate da própria Latam. Por que que eu entrei no site? Para mostrar um pouquinho aqui que, às vezes, de executiva também vale muito mais a pena tu viajar até de executiva do que classe econômica. O que que eu estou dizendo? Para a Europa, a partir de fevereiro de 2024. A mesma lógica que a gente olhou. Europa, América do Sul, tá? 120 mil milhas. O que que eu tô falando, tá? Que às vezes eu tô pagando 120 vezes R$ 22, 2.640 para ir para a Europa voando com a executiva da Latam. Poxa, a gente sabe que passagens executivas são 10, 15, 20 mil reais, compradas em cima da hora, chegam a ser 40, 50 mil reais. Eu tô falando que tu vai viajar de executiva, tu ia viajar de econômica, né? Esse é o trecho, obviamente. Vamos fazer vezes dois, que é ida e volta. São 5.280 reais para tu ir e voltar de executiva da Latam. Então, às vezes, vale até mais a pena do que tu investir na econômica, principalmente se tu tiver uma condição um pouquinho melhor, ou milhas sobrando, né? Porque tu aprendeu a multiplicar milhas já. Então, quem sabe tu não consegue fazer a tua primeira viagem de executiva, por exemplo, tá? Isso é muito bom e essa, para mim, é a maior vantagem da tabela fixa, tá? E isso funciona só para a Latam? Não, funciona para várias companhias aéreas. Por exemplo, a TAP. A TAP já deixa ali no site, na parte de reservar com Miles Only e Miles and Cash, que daí tu já consegue ir ali, botar TAP ou Star Alliance Members, que são os membros da Star Alliance, e já ver como funciona a tabela fixa da TAP. Vamos dar uma olhada na TAP, no site da TAP, tá? O que que é legal? A TAP é uma companhia Star Alliance, então os voos são bem definidos e a parceria é muito mais aberta. Então vale a pena a gente dar uma olhada. Star Alliance, quais são as relações que ele vai ter de companhias aéreas, tá? De que tu vai poder viajar usando as milhas da TAP. Lembrando, tu vai utilizar as milhas da TAP para viajar com as companhias aéreas de todo o grupo da Star Alliance. Tu vai viajar com a Air Canada, com a United, com a Avianca, entre outras aí que a gente já sabe. Como funciona isso? Eu estou voando a partir da América do Sul, tá? E vou olhar a classe econômica, tá? Vou só de ida, tá? Vou deixar só de ida, vamos botar ida e volta já para a gente calcular direto. Assim, viajando da América do Sul, por exemplo, para a Oceania, eu estou falando de 160 mil milhas, tá? Então, o dobro que eu estou indo de econômica, eu já tô, não, já estou com ida e volta. Então, ida e volta, 160 mil milhas de ida e de volta, eu estou falando basicamente do seguinte: 160 mil milhas, né? Ou seja, 160 milheiros vezes, né? Vamos dizer que eu não peguei nada, que a melhor promoção que eu consegui na TAP foi de R$ 30 a milha. Comprei por R$ 30 na Livelo e transferi diretamente para a TAP, tá? A gente sabe que na Black Friday, principalmente, na transferência bonificada, às vezes acontece um pouquinho de bonificação para TAP, mas não é tão comum, tá? Vezes R$ 30, tá? A milha. Eu paguei 4.800 para ir e voltar da Austrália. Vamos ver, por exemplo, tá? Oceania, tá? Que a gente estava vendo.
a executiva, se não vale a pena, hein? Vamos ver se vale de executiva ou se não vale? Seguinte, tá? Vamos lá. Eu estou falando de 260 mil milhas de ida e volta de executiva, tá? 260 vezes R$ 30 a milha, que foi o que eu consegui na Livelo, né? R$ 7.800 mais as taxas. Eu vou pagar ali entre 8.000 e 9.000 para ir e voltar da Austrália viajando de executiva nesse caso. Lembrando isso, que uma passagem de executiva, eu estou falando às vezes de 20, 25, R$ 30.000, que é a passagem, né? Ida e volta, estou falando de 50 mil. Vamos dizer assim, que gastasse por baixo 35.000. 35.000 menos os 7.800. Eu estou pagando 27.000 a menos do que alguém que está, às vezes, no banco do lado, que está viajando de executiva e pagou esses 35.000 de ida e volta da Austrália. E tu vai ter pago 7.800, tá? Um pouquinho mais, 8, 9 que seja. Mas vale muito a pena a tabela fixa, principalmente em resgate com executiva, tá? Agora vamos falar um pouquinho da Ibéria, né? Outras tabelas fixas que são importantes que tu saiba. E eu vou te dizer, funciona da mesma maneira que a gente viu na TAP e que a gente viu na Smiles no processo de resgate, para resgatar com a Ibéria e viajar com as companhias parceiras da Ibéria, como todas que estão presentes na OneWorld, tá? Vamos dar uma olhada, mas qual que é a principal vantagem para mim de usar uma empresa como a Ibéria, tá? No voo nacional de última hora. Por quê? Às vezes tu vai pegar uma viagem de Porto Alegre para São Paulo, ou até mesmo São Paulo para o Rio de Janeiro, né? De última hora, às vezes tu vai pagar 2.000 pela passagem, tá? Só que o que que acontece? O trecho São Paulo-Rio, né? Ele é um trecho muito curto. E lembrando que as tabelas fixas usualmente são orientadas pela distância. Então é assim que funciona da Ibéria para ela cobrar, por exemplo, para tu viajar com a Latam, né? Então tu vai viajar com a Latam num trecho Rio-São Paulo, passagem de última hora. Em última hora seria extremamente cara. A gente está falando que não, com a Ibéria vai ser 6.000 milhas. Por que que eu estou dizendo isso? Ou seja, o trecho Rio-São Paulo, 6.000 milhas que eu vou gastar, do que a gente está falando? Eu estou falando de 6.000 milhas, ou seja, 6 milheiros que eu vou ter, vezes o valor que eu posso conseguir mais ou menos da milha na Ibéria, tá? Vamos dizer que eu consiga ela por R$ 52, que não é um valor de conseguir tão difícil de conseguir na Ibéria, tá? Conseguir chegar, fazer com que a tua milha valha R$ 52. Em tempos de Black Friday, por exemplo, tu consegue até menos, que ela vale a uns 35, R$ 40. Mas vamos dizer assim, um preço médio que o mercado trabalha com milhas da Ibéria, tá? Com R$ 52, tá? Eu tô falando de 6 vezes R$ 52. Eu paguei R$ 312 numa viagem de última hora de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? Vamos um outro exemplo, tá? Utilizando uma viagem de Porto Alegre indo para Latam, indo para Bahia, né? Umas férias de alguém de última hora, que alguém ganhou um feriado, né? Os feriadões que a gente conhece bastante, que o cara pode gastar um pouquinho mais porque nosso país é um país continental, então eu posso gastar mais distâncias para chegar ao lugar. Então vamos lá, tá? 9.000 milhas, passagem de última hora, 9.000 milhas, ou seja, 9 milheiros, né? Vezes R$ 52. Eu estou falando que a minha passagem de ida para a Bahia foi R$ 460, a volta R$ 460, e eu estou falando ida e volta, mais ou menos R$ 1.000, mais a taxinha. A gente sabe, passagem de última hora, né? Se eu fosse comprar de Porto Alegre para a Bahia, daria R$ 2.000 a ida, R$ 2.000 a volta de última hora. Então, realmente, vale muito a pena entender de tabela fixa, tá?
E agora vamos para a última tabela fixa que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é a da American Airlines. Como eu falei para vocês, para mim a milha mais vantajosa de ter no mercado é a da American Airlines, com mais voos disponíveis. Por exemplo, não é difícil, principalmente se tu tem milhas American Airlines, tu ir para Fernando de Noronha utilizando as milhas da American Airlines. Por quê? A American Airlines tem um relacionamento bom com a Azul, tá? E dentro do mesmo país, tá? Ela funciona da seguinte maneira: não importa para onde tu vai viajar, é 7.500 milhas, como eu estou mostrando aqui no exemplo. Dentro do Brasil, se tu comprar, resgatar a passagem da Azul via American Airlines, ou seja, tu vai usar os pontos que tu tem na American Airlines, resgatando por ali, tu vai pagar 7.500 milhas. Vamos supor que a gente consiga a milha da American Airlines num fator de Black Friday na esfera. O que que significou isso? Que às vezes tu tá pagando, vamos mais caro, preço de uma milha, tá? Vamos calcular isso aí. Sabendo que para qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil, são 7.500 milhas. Então vamos lá, ir para Fernando de Noronha de Azul utilizando, comprando pela American Airlines, tá? 7.500, o mais caro que seja uma passagem. Então vamos lá. 7,5 milheiros vezes R$ 70 que seja. Tu pagou R$ 525 para ir para Noronha e para voltar. Eu tô falando vezes 2, que é ida e volta, 1.050, mais as taxas, tu vai pagar R$ 1.300 para ir e voltar de Noronha, não importa a época, se falta 2 dias para a viagem. Se o voo estiver disponível e tu conseguir resgatar pela American Airlines, tudo certo. Tu vai pagar R$ 1.050 para ir e voltar de Noronha. Quem já foi sabe que normalmente é 2.000, 3.000 para tu ir e voltar de Noronha e pagar R$ 1.000, está pagando lá 30, 40% do que era para ser a passagem. E aí, assim que o milheiro utiliza das tabelas fixas para viajar tanto em volta do mundo, por isso tu utiliza a Latam, a TAP, etc., quanto dentro do Brasil, viajando com a Ibéria, viajando com a American Airlines, tá bom? Eu te vejo na próxima aula para a gente comprar de fato a nossa passagem, a gente aprender como cotar as nossas passagens entrando no segundo passo. Vamos lá!